gravado, tá? Para depois eu possa disponibilizar ele também para vocês. Então, para quem chegou agora, é isso. Por que que eu coloquei essa escritazinha aqui, Ana? Porque você colocou, vamos iniciar o aquecimento, hein? Por quê, gente? Lá na empresa, nós temos um aquecimento que nós fazemos antes de qualquer treinamento. Só que ele é um aquecimento cantado, agitado, e isso a gente vai deixar para o nosso futuro evento presencial. Enquanto a gente estiver no online, vai ter que ser um aquecimento mais sadio, mais tranquilo. Então a gente vai iniciar o aquecimento e eu acredito que nada melhor para a gente iniciar do que a gente já iniciar o nosso dia e o nosso treinamento expressando e praticando a gratidão, que eu acredito que é um dos termos fundamentais, é o que faz a gente crescer, é o que faz a gente prosperar. E é o que faz a gente ter um coração mais tranquilo. Então, ser grato todos os dias é uma ferramenta poderosa para transformar a nossa perspectiva de vida. Porque quando a gente pratica gratidão, a gente se torna 3 vezes mais feliz, 3 vezes mais realizadas, e a gente aprende com isso a valorizar o que a gente tem e a enxergar oportunidades onde antigamente a gente poderia estar enxergando um obstáculo ou uma dificuldade. Muitas de vocês que já me acompanham nas redes sociais veem que eu falo muito sobre isso no Instagram, eu gosto de praticar isso pela manhã. Então, eu tenho um caderno em que eu escrevo, faço esse exercício de 3 vezes mais grata todos os dias, me ajuda muito. Muitas conquistas que eu tenho hoje, muitas coisas que eu alcancei praticando e exercendo gratidão. Um dia eu conto para vocês parte disso, mas assim, é, o meu marido foi exercício de gratidão e de visão. O meu silicone foi exercício de gratidão e de visão. Os carros que a gente tem, o apartamento que a gente mora. Então, eu exerço isso desde quando eu não sabia como fazer, eu fazia sem saber o que que era. Então, a gratidão, ela ajuda a gente a focar no ponto positivo, a apreciar pequenos momentos, a desenvolver uma atitude mental realmente mais resiliente diante dos desafios. E cultivar esse hábito diário de praticar esse exercício de gratidão nos torna mulheres melhores, mais gratas, mais inspiradoras também para todo mundo que está ao nosso redor. Você pode ter certeza que depois que você começar a praticar o 3 vezes mais grata, todo mundo que está ao seu redor vai perceber que tem alguma coisa nova aí, vai perceber que alguma coisa melhorou e evoluiu. Então vamos começar, vamos exercitar? Eu espero que vocês estejam com um papelzinho, uma canetinha aí na mão. Quem não tiver com papel e caneta na mão, pode buscar que a gente espera. Quem puder estar com a câmera aberta também, vou ficar feliz, porque de vez em quando eu abro vocês aqui para dar uma olhada no rostinho de vocês, tá? Minha sogra tá aqui firme, gente. Não tem apoio melhor, não. É isso aí. Oi, Aline! Vamos lá, então. Como que a gente vai começar? Nós vamos começar listando 3 coisas que aconteceram no nosso dia de ontem pelas quais nós somos gratas. Ah, Ana, meu dia de ontem foi conturbado, não sei o quê, tá, tá, tá. Não importa. Existe alguma coisa pela qual você precisa, pela qual você é e pela qual você se sente grata que aconteceu no seu dia de ontem. Seja pelo fato de acordar e poder respirar, Deus ter te direcionado o sopro da vida, seja pela sua oportunidade de trabalho, por ter encontrado alguém que você ama, por ter tido algum momento com alguém que você ama. Então, você vai listar 3 coisas que aconteceram na sua vida ontem pelas quais você é grata. Pode ser coisa simples, tá, gente? Ah, eu tava com vontade de comer um bombom e eu comi esse bombom X que eu tava com vontade. Ah, eu consegui almoçar com a minha família, não importa. 3 coisas que aconteceram ontem na sua vida pelas quais você é grata, tá? Pode pensar aí que com certeza tem. Vou dar um minutinho para vocês escreverem aí. Conjugado com as 3 coisas que vocês já listaram que aconteceram ontem pelas quais vocês são gratas,
Vocês vão listar agora as 3 coisas que vocês desejam que aconteçam no dia de hoje. Ana, mas como que eu vou ser grata por algo que ainda não aconteceu? Então, faz parte do processo que a gente vai aprender aqui hoje. Então, você vai listar 3 coisas pelas quais você já agradece, que você deseja que aconteça no seu dia hoje. Então, vamos supor que hoje é um sábado, geralmente no sábado vocês almoçam em família, e esses almoços geralmente são conturbados, alguém briga com alguém, tem algum problema. Então, pelo que você vai agradecer? Por um almoço tranquilo em família no dia de hoje. Você já vai agradecer por aquilo que você gostaria de receber. Então, você vai agradecer pelo almoço em família, você vai agradecer pelo seu dia de descanso, se hoje é um dia que você, às vezes, vai ter folga no seu trabalho. Você vai agradecer por encontrar com alguém que você ama, porque talvez hoje você vai ter oportunidade de encontrar com um amigo. Você vai agradecer por algum lugar que você vai conhecer. Então, você vai colocar os seus desejos para o dia de hoje, os seus 3 principais desejos para o dia de hoje, em forma de agradecimento, porque a gente já agradece por isso, tá? Então, mais 30 segundinhos para vocês preencherem os desejos que vocês têm para o dia de hoje. Deu tempo? Deu para vocês escreverem e registrarem? Todo mundo escreveu? Coloca aí para mim no chat. Quem já escreveu? Já listaram? A Aline já falou que já terminou, já tá ok, finalizado. A Clara também já escreveu. Acho que deu tempo, né, gente, de todo mundo listar as coisas pelas quais somos gratas no dia de hoje e pelas quais somos gratas no dia de ontem. Então, eu vou convidar vocês a começarem a praticar esse exercício de serem 3 vezes mais grata todos os dias pela manhã. Então, a partir do momento que você acordou, abriu seus olhos, agradeceu ali a Deus pelo seu dia, pelo sopro de vida, nós vamos iniciar fazendo esse exercício 3 vezes mais grata. E não se esqueçam, tá? Sempre que vocês fizerem, me marquem lá no Instagram, pode me marcar que eu vou repostar vocês fazendo o exercício 3 vezes mais grata. E assim a gente vai agitando esse movimento e a gente vai entender depois por que e como ele é bom, como esse exercício é um exercício gostoso, como você exercer a gratidão vai mudar o seu poder de estar feliz e estar de forma positiva durante o seu dia. Então vamos continuar? Que agora a gente começa de fato aí o nosso treinamento. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai começar falando sobre o nosso tema principal, viver pela visão e não apenas pela vista. O primeiro passo para a gente poder entender aí sobre visão e vista, porque às vezes muitas acreditam que é a mesma coisa, né? A vista, a visão, nós vamos entender a diferença entre eles para depois a gente aprender a viver pela visão de fato. Então, a vista, ela é uma função dos nossos olhos, a visão é uma função do nosso coração. A vista, ela enxerga somente aquilo que é. A vista é você viver pelos seus olhos, o nosso órgão, o olho.
E a visão, ela acredita naquilo, ela visualiza aquilo que pode ser, aquilo que não é, aquilo que pode ser. A vista, ela é inimiga da visão, porque a visão, ela é amiga da coragem. A vista é limitada aos nossos olhos, àquilo que a gente consegue enxergar agora. Já a nossa visão, ela é ilimitada. Por quê? Porque para eu enxergar através da minha visão, a única coisa que pode me limitar é a minha imaginação. Então, quanto maior a minha capacidade de imaginar, quanto maior a minha capacidade de visualizar, maiores serão as minhas visões. A vista, ela vive pelo que é conhecido e a visão, ela vai viver pelo desconhecido. Então, quando a gente vive pela vista, eu vivo baseada naquilo que os meus olhos podem ver. Quando eu vivo pela minha visão, eu vivo baseada no desconhecido. Eu vivo baseada naquilo que os meus olhos ainda não viram, mas eu acredito, eu sinto e eu creio que aquilo vai acontecer. Beleza? Então, Ana, como assim? Me dá um exemplo. Então, vamos lá. Se eu falo para vocês um exemplo de viver pela vista e de viver pela visão. Vou dar um exemplo para vocês de algo que eu vivi, tá? E eu vou dar dois exemplos, um de vida pessoal e um de algo material, porque eu sei que vocês vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então, falando de bem material, que hoje é físico, mas já foi um bem material. Quando eu era mais nova, hoje com 29 anos, né? Acho que isso deve ter o quê? Uns 7 anos. Acho que deve ter uns 7 anos. Uns seis anos. Eu tinha muito desejo, muita vontade de colocar silicone. Então, assim, era uma vontade minha, desde muito novinha, eu era retinha, eu sempre quis ter um peitinho ali, falei, gente, quero muito botar meu silicone, mas nessa época eu ainda não tinha condições de fazer esse investimento para fazer uma cirurgia, e eu decidi, eu falei, cara, não, Senhor, eu vou colocar esse peito, eu vou botar esse peito de tudo qualquer jeito. E eu comecei a fazer o quê? O que eu ensinei para vocês no início da nossa aula, um exercício de gratidão. Então, todos os dias eu olhava assim no espelho, colocava a mão assim no meu peito e falava assim: ai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada pelo meu silicone, muito obrigada por ter conseguido fazer essa cirurgia, por ter conseguido juntar esse dinheiro. E eu agradecia todos os dias pela manhã. Gente, sem ter R$ 1 guardado, sem ter R$ 1 no bolso, sem saber quem era o médico, sem saber de nada, eu comecei a agradecer. E nesse período que eu comecei a fazer um exercício de gratidão por isso, eu comecei a visualizar. Então, eu já visualizava eu no pós-cirúrgico, eu já me via, eu já conseguia sentir qual seria a sensação que eu estaria sentindo depois que eu já tivesse colocado meu silicone. E comecei a fazer esse exercício. Se eu fosse uma mulher que vivesse somente pela vista, eu nunca teria nem agradecido e nem ter tido coragem de me imaginar com o silicone. Porque pela minha vista, pelos meus olhos, aquilo era impossível. Porque, primeiro, eu não tinha dinheiro, segundo, eu não tinha nem consultado, eu não tinha feito nada. Mas eu já vivia pela visão. Então, eu já acreditava naquilo que os meus olhos não estavam vendo, mas a minha imaginação já tinha capacidade de criar. Então, na minha imaginação, aquilo já estava feito, já era só questão de tempo e das coisas fluírem e acontecerem. Dentro desse mês que eu comecei a fazer esse exercício de visualizar, sabe, de agradecer, peraí, de visualizar e de agradecer, as coisas começaram a fluir. Ana, mas como assim começaram a fluir? Eu comecei a conseguir juntar dinheiro de pouco a pouco. Eu marquei uma consulta, o médico que me indicaram, eu fui ver, ele atendia pelo plano de saúde, eu consultei com o médico, foi o primeiro médico. Eu já amei o médico, falei, vai ser com ele mesmo. Eu fiz a loucura de marcar a cirurgia, entendeu? Eu já olhei qual era a data que ele tinha disponível, fui fazer todos os exames, porque quase todos os exames o plano cobria, tinham só alguns que o plano não cobria. Falei, eu vou ir fazendo, vou ir fazendo. E começou a chegar perto da data da cirurgia e eu não tinha juntado o dinheiro todo, eu comecei a ficar um pouco aflita. E aí eu chamei o marido para conversar e falei com ele, olha, para brigar, na verdade, gente, que eu era menos sábia naquela época. E falei assim: não, olha, não, eu tô sentindo que você não tá me apoiando. Tudo que você desejava, as coisas que você queria, eu sempre te apoiei, mas você sabe o que eu quero, qual que é o meu desejo, mas você não tá me ajudando, e que não sei o quê, e fiz armei um barraco, né, com ele.
No final da conversa, ele tranquilo virou para mim e falou comigo assim: você é muito impaciente, você não tem tranquilidade. Eu tô te ajudando, eu já juntei R$ 3.000. Ele falou comigo assim: já tem R$ 3.000 guardado para cirurgia. Eu falei com ele: que? Você tem quanto? Aí ele, 3.000. Eu falei, então eu já tenho dinheiro da cirurgia, porque eu já tinha vindo juntando dinheiro e faltava exatamente os R$ 3.000 que ele tinha juntado. Então eu peguei e falei assim: meu Deus do céu, como que a gente é impaciente? Tudo já estava sendo organizado e no final deu tudo certo. Eu fiz a cirurgia, coloquei meus peitinhos e deu tudo certo. Mas o que que eu quero trazer para vocês? Justamente isso de você saber, de você viver pela visão. Ah, Ana, mas você conseguiu juntar? Você está falando de um bem material? Para mim não é fácil assim. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Nós não estamos trazendo, no caso agora, a capacidade que você tem de crer ou não. Nós estamos trazendo para essa situação agora a capacidade que você tem de visualizar aquilo que você deseja, tá? Eu conseguia visualizar, eu conseguia enxergar e trazer aquilo para o meu coração, tá? Então, assim, falando disso, eu tenho várias outras histórias assim, com esse mesmo estímulo de gratidão. Os nossos carros foram assim, nosso apartamento foi assim, tudo foi na base de agradecer antes de ter. Eu agradecia como se aquilo já fosse meu. E aquilo me alcançava, pela graça do Senhor, aquilo me alcançava. E falando agora sobre um cunho do lado para um cunho mais pessoal, para um cunho mais pessoal, eu tenho um exemplo para falar para vocês. As meninas que já me acompanharam, já participaram de outros treinamentos, sabem, porque eu falo muito da vida do meu marido. Quando eu comecei a namorar muito jovem, não era nem adolescente, né? Eu comecei a namorar ali, eu tinha 12 anos, meu marido tinha 13, então a gente se conheceu na escola, ele foi meu primeiro namorado. E quando a gente começou a namorar, eu sempre tive muita visão. Então, independente de sermos duas, praticamente quase crianças ali, eu sempre visualizava o marido que eu queria ter. Eu sempre visualizei o marido que eu tenho hoje, sabe? Eu sempre vi um homem íntegro, um homem honesto, um homem que seria um grande pai. Nós não temos filhos ainda, mas eu já visualizo isso. Eu sempre visualizei isso, independente do que as pessoas dissessem, independente da história que a gente passou, de tudo que veio acontecendo na nossa trajetória. E a cada ano que foi passando, eu fui colhendo frutos do marido que eu visualizava lá atrás. Eu nunca deixei de viver pela visão, até porque se eu tivesse vivido pela vista, eu não estaria com ele hoje. Nós teríamos terminado em diversas outras, oportunidades, nós não estaríamos juntos. E eu sei que diversas vezes ele também teve que exercer a visão, né? Eu muito nova, muito ciumenta, possessiva, os dois. Então nós enfrentamos muitas barreiras nesse processo. Quem conheceu nossa história a fundo sabe tudo que nós passamos e sabe o homem que ele era e o homem que ele é hoje. Hoje eu sou casada com um homem que eu visualizei há muitos anos atrás. Então, o que que eu quero trazer para vocês? Não vivam pela vista, vivam pela visão, acreditem naquilo que está além do que o olho de vocês pode enxergar, independente da dificuldade que você está passando, sabe? Seja ela financeira, seja ela um problema de saúde, visualize a cura, visualize como que aquilo, que esse cenário pode mudar. A única pessoa capaz de limitar você a viver pela sua visão é a sua imaginação. Então imagine, sabe? Imagine o carro que você quer ter, a casa que você quer morar, imagine a cura que você quer ter, visualize o marido que você deseja, visualize os filhos que você quer. Ah, seu filho está vivendo uma situação difícil, às vezes ele está um pouco perdido, tem alguma situação que você não consegue auxiliar ele na correção daquele caminho. Visualize o filho, o resultado que você deseja ver na vida dos seus filhos, sabe? Na profissão que você visualiza, na qualidade de vida que você visualiza, porque quando a mulher ela tem o poder de visualizar, a gente consegue trazer isso para a realidade, sabe? A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o lar. Não é o homem que edifica, é a mulher que edifica. Isso não é à toa, a gente tem esse poder dentro de nós, sabe? A gente até falou sobre isso hoje no estudo. Nós temos naturalmente esse poder. A mulher, ela tem naturalidade em exercer um papel de
não de domínio, mas de convencimento, talvez. E isso é muito bom e também muito perigoso. Por isso, nós precisamos ter sabedoria para utilizar esses dons que foram imbuídos a nós, né? Perfeito. Um dia eu conto para vocês a história toda. Sei que vocês ficam curiosos, vocês adoram ver história de amor, né? Nunca vi. Mas então, basicamente, eu quis trazer essa diferença para vocês entenderem entre vista e visão. Espero que tenha ficado claro, tá? E por que que eu trouxe resistência? Porque essa palavra, para mim, ela é o ponto-chave para a gente viver pela visão. Porque para viver pela visão, você precisa ser resistente. Porque a partir do momento que você visualizar algo, escolher viver pela visão, tudo que você pensar vai acontecer para que te tire dali e te faça voltar para a vista. Ah, você quer comprar você quer trocar de carro, então você quer adquirir um carro, você não tem um carro ainda. Pela sua vista, aquilo não é possível, porque você não tem dinheiro, porque tá difícil, porque você tem outras prioridades, mas pela sua visão, você já se imagina dirigindo o carro, você já escolheu o carro, você sabe a cor do carro, você sabe tudo, você já definiu tudo que você quer do carro. Diversos acontecimentos vão acontecer, várias coisas vão acontecer durante o seu dia, sua semana, seu mês ou seu ano, para te fazer desistir daquilo que você visualizou. Mas você vai precisar ser uma mulher resistente para não desistir da sua visão, para não deixar de acreditar naquilo que é desconhecido, não importa o que vai acontecer no seu dia, sabe? Então a gente precisa de resistência, de sermos mulheres resistentes. Então, diante disso, a gente já entendeu o que é a vista, o que é a visão. A vista é viver pelos olhos, a visão é viver além do que os meus olhos podem ver. E o primeiro passo, depois que a gente entendeu as diferenças, primeira coisa, a gente precisa definir propósito, identificar o que me move, o que te faz querer acordar todos os dias de manhã, o que te faz abrir o olho e falar, bora começar o dia. Então, identifica o seu propósito, o que te faz acordar? São seus filhos, sua família? O que te faz querer acordar é um sonho que você tem, é a casa que você quer conquistar? O que te faz acordar e te dá força para o dia? Depois que você definir o seu propósito, você vai traçar um plano. Todo mundo precisa de um plano, tá? Porque para quem não sabe para qual caminho está indo, qualquer coisa serve. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, a gente vai traçar um plano para definir o caminho que vamos passar. Então, defina metas e estratégias para alcançar os seus objetivos. É um mapa que vai te guiar no seu caminho, tá? Então, qual que é seu sonho? Ah, meu sonho é que. Então, qual que é a sua visão? Então, você visualiza hoje você ter um marido que não é o marido que você desejava ter. Ele tem algumas características que você gostaria de mudar, ou ele não é tão respeitoso, ou ele tem algum vício que você desejaria que ele não tivesse. Então, você já definiu o seu propósito, que você vai querer lutar por isso, é essa a sua visão? Qual que é o seu plano? Então, você vai orar por ele? Você vai tentar ter mais tempo de qualidade com esse marido? E eu presumo que vocês conheçam as 5 linguagens do amor, tá? Pra gente falar de convivência. Se não, depois a gente pode voltar um outro dia falando sobre isso. Mas você já tem ter mais tempo de qualidade com esse marido? Apresentar pessoas e companhias melhores para esse marido? Porque a mulher, ela escolhe as mesas que o marido dela vai sentar. A mulher precisa ter essa sabedoria, porque se eu quero que o meu marido desenvolva alguma qualidade, eu tenho que observar os maridos das mulheres que eu convivo para saber com qual marido eu quero que o meu conviva, para que ele possa pegar as qualidades, aprender alguma coisa com esses homens também. Então, trace um plano, defina as metas e as estratégias que você precisa para alcançar aquela visão que você tem. Então, é o carro? Então, vai traçar o plano. Quanto que você vai poupar por mês? A partir de qual momento você vai decidir guardar esse dinheiro ou não? Onde que esse orçamento familiar vai caber e encaixar nesse investimento, sabe? Então, tudo isso são planos e estratégias que vocês vão traçar. Terceiro, se adapte, aprendam a ser adaptáveis. Então, tenha flexibilidade para mudar a direção quando for necessário. Se as coisas não estiverem saindo da forma que vocês desejam, tenham tranquilidade para se adaptar. Talvez não vai ser no período que você visualizou, talvez não vai ser da forma exata que você visualizou, mas vai acontecer.
tá? E seja resistente. Como eu falei para vocês, a resistência vai nos acompanhar muito. Seja resistente para não desistir diante da dificuldade. Então, você vai precisar de resistência mental, de resistência emocional e de resistência física, para que, independente da situação que venha acontecer, você siga firme ali no seu propósito, na sua visão, naquele sonho que você colocou no seu coração e não deixe de agradecer por ele todos os dias, beleza? Então vamos lá. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês e eu quero que vocês observem bem essa imagem. O que que vocês enxergam? Coloquem para mim aqui no chat. O que que vocês enxergam nessa imagem? O que que vocês veem nessa imagem aí? O que que vocês estão enxergando nesta imagem? Coloquem aí para mim. É uma imagem simples, muita gente já deve ter visto ela em filmes. A Aline vê direção, a Ju vê direção, o Guilhermino vê uma bússola. É uma bússola. Uma bússola. Se a gente for olhar no sentido da nossa vista, a nossa vista tá enxergando Michele no Guilhermino. Beleza, Michele. Michele. A Michele vê uma bússola, a Clara vê busca. Então vamos lá. Se a gente for olhar pela nossa vista, nós estamos enxergando uma bússola. Vocês concordam comigo? Uma bússola. E o que que essa bússola tem em comum com a sua visão? Você consegue entender? O que que uma bússola tem em comum com a sua visão? Coloquem aqui para mim. O que que a bússola tem em comum com a sua visão? O que que tem a ver essa bússola com a sua visão? Vejo também orações sendo ouvidas. O tempo é a direção, Michele, um norte, um norte. Isso mesmo. Caminho, é isso aí. Então, assim, basicamente, o que que a gente já sabe? Que a bússola, ela está orientação, a bússola, ela está intimamente ligada com o quê? Com direção, vocês não concordam? Para quando a pessoa estava perdida na época dos barcos lá, que tudo era bússola, não existia o Waze que a gente tem hoje, né? O Google Maps. A bússola ela está intimamente ligada com direção, com norte. E a direção, ela é um aspecto fundamental da nossa visão. Vocês não concordam comigo que se a gente pegar, eu não sei para onde eu vou, onde para o norte, o sul, o leste, o oeste, você pega a bússola e a bússola ela vai te dar direção para você saber para qual caminho você vai seguir. Quando a gente pensa em bússola e em visão, é a mesma coisa, porque quando você tem visão, a sua visão te dá a direção, a sua visão vai te falar qual caminho você deve seguir. Mas vocês vão concordar comigo que quando a gente se direciona e usa a bússola para nos dar direção, você sabe a direção. Você sabe a direção que você vai, mas você não sabe o caminho final. Você não sabe o que que vai ter naquele caminho. O que que você vai enfrentar até chegar naquela direção. Então, se a gente for colocar no sentido mais metafórico, a bússola vai te ajudar a encontrar o caminho ali durante as incertezas, ela vai te dar a direção e você vai naquela direção. A visão vai fazer a mesma coisa. Ela vai te dar o caminho, você sabe qual direção seguir. Mas ela não vai te traçar as rotas, não vai te falar o que que é mais perigoso, o que que não é. Ela não vai te falar as dificuldades que você vai enfrentar. Ela não vai te falar as pedras que você vai ter que suportar, que passar ali durante o seu caminho. Então, a visão pra gente, ela tem a mesma função de uma bússola. Ela vai te dar caminho, ela vai te mostrar qual caminho você seguir, mas a resistência vai partir de você, tá? Você vai precisar ser resistente para seguir nesse caminho. Então,
já falando muito de resistência, porque a resistência ela é a chave para o sucesso. A resistência é o que vai te permitir alcançar a sua visão. Ela não é só física, ela é mental, ela é emocional, ela é a força que vai te permitir seguir mesmo diante das dificuldades. Quantas mulheres a gente vê que tem uma visão, você vê ela no caminho, você já consegue enxergar aquela mulher conquistando aquilo que ela deseja, mas no meio do caminho ela para, ela desiste, ela muda o foco, porque o que que faltou para ela? Resistência. E muitas vezes é uma resistência que não pode ser, não é só uma resistência física, mas uma resistência mental para conseguir cultivar resiliência, para ser persistente. Muitas vezes as mulheres desistem porque elas não acreditam nelas mesmas. Então, falta de autoconfiança, de conseguir acreditar que você é capaz, que você dá conta de concluir aquilo que você se propôs a fazer. E isso tudo, a falta de resiliência, a falta de persistência, a falta de autoconfiança, isso é como uma muralha. Essa muralha evita que você alcance a sua visão. E quando você tem esses atributos, ela é a muralha que te protege do que vier de ruim, sabe? Então, quando você é uma mulher que tem autoconfiança, você sabe do seu potencial, da sua capacidade, você se visualiza conquistando o que você deseja, você é persistente, você não desiste por qualquer coisa, sabe? E você tem essas características de ser resiliente, de ter definido o seu caminho e persistir nele, vai ser a muralha que vai te proteger dos seus desafios mentais. Quando a gente fala de desafio mental, a gente fala o seguinte: qual que é o nosso pior inimigo? Quem que vocês acham que é o pior inimigo de vocês? Coloca aqui para mim. Quem é seu pior inimigo? Todos os dias, quando você tem um sonho, quando você define o que que você vai fazer, quando você escolheu a visão, mas você não consegue alcançá-la, a Aline colocou nós mesmas, Ellen, nossos pensamentos. Procrastinação. Gente, vocês resumiram tudo. Então vamos parar para pensar. Quando eu procrastino, quando eu retardo para fazer alguma coisa, eu deixo de fazer, vocês já pararam para pensar no porquê que isso chegou a esse ponto de procrastinação, de não ser concluído, de não dar início? Por causa dos nossos pensamentos, das nossas crenças. Muitas vezes eu procrastino em uma atividade porque talvez eu não me acho merecedora do resultado que aquela atividade vai me proporcionar. Ou porque eu não tenho autoconfiança, eu não acredito que eu sou capaz de finalizar aquela atividade. Então vai ser sempre você contra você mesma. O seu maior inimigo é você. Sua maior inimiga é você, minha querida. Não é o familiar que não acredita em você, não é um amigo que não te apoia, não é o marido que não te apoia. O seu maior inimigo é você. Sua maior inimiga é você. Porque se você tem a sua própria companhia como melhor amiga, por que que a opinião do outro importa? Por que que a falta do apoio importa? Porque se eu tenho autoconfiança, eu acredito nas minhas habilidades, eu sei do que eu sou capaz, eu sei para que eu fui criada, qual é o meu propósito nessa terra, nada mais importa. Então não tem procrastinação, não tem medo, não tem necessidade de aprovação, eu não preciso de uma pessoa que valide o que eu desejo fazer. E tudo isso vai partir da identidade de vocês, tá? Então, basicamente é isso que vocês colocaram. E a gente sabe disso, e vocês sabem disso. Então, a gente precisa estar com os olhos bem abertos, atentas à nossa resistência mental, à nossa resistência emocional e à nossa resistência física, tá? Procrastinação é um tema para um treinamento inteiro, então não vou me aprofundar muito nisso. Quando a gente fala de resistência emocional, nós estamos falando de controle das nossas emoções, de saber lidar com as frustrações, de saber manter a calma em momentos de estresse, de pressão, de raiva. Então, a resistência emocional, ela vai ser o seu navegador no meio da tempestade. Muitas mulheres deixam de conquistar o que desejam porque elas não têm gestão emocional. Às vezes, o primeiro problema que acontece, ela já desabou, ela já chorou, ela já teve crise de raiva, ela já xingou quem ela não precisava ter xingado, já se apavorou e já falou: não quero mais isso, eu não preciso disso, eu não aguento isso. E muitas vezes ela está deixando de viver o sonho, a realização da vida dela, a visão que ela já tem, por causa de uma falta de gestão emocional.
Quando a gente atinge um patamar de gestão emocional, que a gente fala que é aquela mulher que é a mulher sábia, ela tem controle mental, ela tem gestão emocional, tudo na vida de vocês vai fluir com mais naturalidade, seja no ambiente familiar, seja no seu ambiente de trabalho, porque quando você tem gestão emocional, você controla suas emoções, você não deixa a emoção do outro controlar você. Então, a mais pura realidade disso é você pensar num sinal de trânsito. Quando alguém vem te gritando, vem buzinando e grita enlouquecidamente, quer testar a sua gestão emocional? É a habilidade de você continuar tranquila no volante enquanto o externo está te atormentando, está gritando para você, buzinando para você, criticando a forma que você dirige, mandando você acelerar, sendo que você está respeitando as normas de trânsito. Isso é ter gestão emocional, é eu não permitir que os acontecimentos externos influenciam em como eu me sinto. Para a gente ter gestão emocional, a gente precisa pensar antes de agir. A mulher que não é sábia, ela não age, ela reage. Quando você atingir o seu ponto de controle emocional, você para de ser uma mulher reativa e passa a ser uma mulher ativa. Porque quando você age, você pensou, você decidiu, você escolheu agir. Quando você reage, você recebe o impulso e devolve o impulso. Isso é uma reação. Então, que nós sejamos mulheres menos reativas e mulheres mais ativas. Para essa resistência física é a nossa resistência física, corporal, ter saúde, energia, disposição para conseguir enfrentar os desafios do dia a dia. Muitas de vocês que me acompanham me escutam falar e colocar, eu coloco sempre nos meus stories, falo sempre disso, que mente forte não habita em corpo fraco. Ana, mas como assim? Para você carregar resistência emocional, resistência mental, você precisa ter saúde, energia e disposição. Porque se o seu corpo físico, a sua caixa, eita, bati no microfone, sua caixa, seu corpo que carrega tudo isso, ele não tem resistência, é muito mais difícil você manter o autocontrole. É muito mais difícil você ter autoconfiança. Querem um exemplo prático disso? Quem já fez atividade física, principalmente musculação ou crossfit, sabe do que eu tô falando. Todas as vezes, falando por mim, que eu estou treinando, eu estou fazendo musculação, uma outra atividade de forma regular, a minha produção em todas as minhas áreas da vida aumenta, proporcionalmente ao meu desenvolvimento na academia. Porque para você conseguir praticar atividade física todos os dias, mesmo no dia que você não está animada, mesmo quando você está menstruada, falando de mulheres, porque a gente tem uma oscilação de humor gigantesca durante o mês, né? Então a gente está ali 15 dias bem, 15 dias atordoada, que é uma semana pré-ciclo e uma semana do ciclo. Homens não entendem isso, né? Mas você precisa de muita resistência física. E junto com essa resistência física, que é você estar disposta a ir lá pegar peso, realmente, que eu falo que é pegar peso na academia para o dia ser leve. Quando você não pega peso na academia, você pega o peso do dia. Então você vai escolher qual que é o peso que você quer carregar. Então a gente precisa nos esforçar como mulheres para conseguir fazer uma atividade física para o nosso corpo, para conseguir carregar uma mente forte, uma gestão emocional forte, sabe? É fisicamente comprovado, cientificamente comprovado, que a mulher que pratica qualquer tipo de atividade física, seja ele uma caminhada, um aeróbico, pular corda 30 minutos no seu dia, ela é uma mulher mais bem-humorada, ela é uma mulher mais paciente, ela é uma mulher que tem a libido mais elevada. Então, a atividade física só nos proporciona melhorias na nossa qualidade de vida. Quando eu tenho uma resistência física elevada, eu consigo ter melhor gestão emocional, melhor resistência emocional e melhor resistência mental. Então, assim, estou aqui para ser uma incentivadora de vocês também. Da mesma forma que eu sei que a atividade física teve o poder de transformar a minha vida, né? Redução de níveis de ansiedade, maior produtividade, redução na procrastinação, melhora no meu casamento, porque a libido aumenta, minha paciência com meu marido aumenta, a minha capacidade de gerir conflitos aumenta. Porque às vezes eu penso, meu Deus, eu fui na academia, fiquei uma hora lá hoje, puxei peso lá uma hora inteira, suei, transpirei. É esse probleminha que vai afetar meu dia? Vai não.
Quem é o problema perto da batalha que a gente já sofreu, já teve na academia ali, uma hora do seu dia? Fora a sua alimentação, com o estímulo da atividade física, você está mais condicionada a fazer boas escolhas na sua alimentação. Outro termo cientificamente comprovado. Quando você não pratica nenhuma atividade física, você está muito mais suscetível a fazer más escolhas para a sua alimentação, né? A ceder ali ao doce, à fritura, o industrializado. Então, é toda uma dinâmica. Então, a gente já entendeu que a resistência, ela é a chave para o nosso sucesso, beleza? Então, continuando, eu quis trazer para vocês, que eu achei incrível, eu preciso mostrar para elas entenderem sobre vista e visão e resistência, três mulheres que eu acredito que são exemplos de mulheres que superaram obstáculos e alcançaram sucesso e que foram impulsionadas por uma visão, e através dessa visão clara, elas tiveram força e resistência. Então, vamos ver o que elas tiveram em comum? Primeira delas, a Amélia Earhart. A Amélia foi a primeira mulher a voar acima do oceano. Então, qual que era a visão dela? Provar que mulher também era capaz de voar. A ter uma profissão naquela época muito difícil, as mulheres não tinham a liberdade que a gente tem hoje de escolha de profissão, então ela enfrentou barreiras sociais e barreiras financeiras muito grandes, porque não tinha apoio. Mulher não podia ter esse tipo de profissão, né? Pilota, motorista, tudo isso, mas ela tinha a visão. E a visão que ela tinha fez ela enfrentar as barreiras sociais e as barreiras financeiras. Segunda delas, a Oprah Winfrey. Todo mundo ouve falar da Oprah, que o programa dela era famoso, que a Oprah foi isso, que a Oprah foi aquilo. Mas qual que era a visão da Oprah? Era usar a narrativa pessoal como cura. A visão dela era usar o testemunho dela com outros convidados para curar outras mulheres, para curar outras pessoas, para que pessoas que já tivessem passado o que ela passou pudessem ter a chance, a oportunidade de entender que aquilo não definia a vida delas. Porque se ela enfrentou tudo aquilo e estava onde ela estava hoje, todos eram capazes de superar isso também. Qual foi a resistência que ela enfrentou? Pobreza extrema, Oprah passou por abusos físicos e abusos sexuais, sofreu muita discriminação racial por ser negra, mas ela se manteve firme. E vocês já repararam que quem tem visão e resiste alcança o objetivo? Vive a visão? Então, você que tem sua visão está guardada, você não acredita, é hora de você reviver isso dentro de você e passar a ter mais resistência para que você não permita que o externo, que a falta de apoio, que qualquer outra coisa modifique ou afete a forma com que você vive e acredita nisso, sabe? Terceira delas, a princesa Diana de Gales. Qual que era? Bom dia, minha vida. Qual que era a visão e a resistência da princesa Diana? A princesa Diana de Gales, ela queria usar o poder que ela tinha como princesa para promover a empatia e o amor ao próximo, porque naquela época a realeza não podia tocar nas pessoas, a realeza não podia estar próximo dos pobres, dos menos favorecidos. Mas qual que era a visão dela? Ajudar e utilizar o poder que ela tinha em prol da vida de outras pessoas, com muita empatia e com muito amor ao próximo. Qual foi a pressão que ela enfrentou? A pressão das mídias, a pressão dos problemas pessoais e das exposições com problemas de casamento que ela teve. E ela não deixou que nada disso afetasse no cumprimento dos propósitos da vida dela. Mesmo depois, quando ela ficou viúva, ela continuou exercendo e promovendo empatia e amor através do poder que ela tinha. Ela continuou fazendo obras de caridade, ela continuou fazendo atividades em orfanatos, em tudo. Por isso que ela foi tão perseguida, né? Vocês já devem ter ouvido falar da vida da princesa Diana também. Então, eu quis trazer essas mulheres para vocês conseguirem entender que toda mulher que tem visão, ela precisa ser resistente. Toda mulher que tem visão vai ter que exercer a resistência para conseguir alcançar a visão que ela deseja, para viver a visão que ela tem.
tá? Então, que essas mulheres sirvam de exemplo para que a gente possa se espelhar nelas, para provar que nós somos capazes de conquistar o que a gente deseja, que nós somos capazes de gerar mudança na vida de outras pessoas com os nossos testemunhos, e gerar testemunho dói, e que nós somos capazes de usar o poder que Deus nos deu na área que a gente está para conseguir exercer empatia e amor na vida do próximo também. Então, tá bem? Então, vamos lá. Já falando de vista e visão, não tem como falar de vista e visão e a gente não tocar no ponto da fé. Eu não sei qual é a sua característica, eu não sei qual que é a sua religião. Nós não estamos aqui para falar de religiosidade, tá? Nós estamos aqui para falar de fé, porque a fé é um pilar fundamental na construção da visão e da resistência. A fé, ela nos conecta a algo maior do que nós mesmos. Então, a visão é a semente da fé. Ana, por que você fala que a visão é a semente da fé? Eu enxergo assim, tá? Por isso que eu coloquei esse olhar aí da visão, de enxergar além, e essa árvorezinha, uma sementinha ali. Porque quando você tem fé, você acredita. O que é a fé, né? É você acreditar firmemente naquilo que você não pode ver, mas você crê. Então, a firme fundamento de crer naquilo que você não vê, mas você acredita que vai acontecer, tá? E a visão é o enxergar aquilo. Então, eu tive visão de ver aquilo que eu desejo. Eu tenho essa visão. A fé me faz acreditar na minha visão e não viver pelo que os meus olhos estão vendo, não viver pela minha vista. Então, quando você decide a visão e você tem fé, a sua fé, o seu acreditar, ele está semeando a sua visão. Essa fé vai semeando a visão até o momento que você vai chegar no resultado, que é a sua colheita. Então a fé te dá direção, ela vai te guiar em direção aos seus propósitos e vai te dar clareza para trilhar o seu caminho. Te ancora em momentos de turbulência, então a fé te dá aquela estabilidade. Você tem força para seguir em frente mesmo no momento de dificuldade, porque o fato de você crer é o pilar fundamental de acreditar que aquela visão vai se concretizar. E proteção, a fé nos traz proteção, porque ela nos protege de pensamentos negativos, ela nos protege com os nossos próprios desafios, com as nossas próprias mentalidades pessimistas. Tudo isso a fé nos conecta e nos ajuda a estarmos firmes no sentido da nossa visão, do cumprimento desse propósito até que aquela visão seja alcançada, tá? É isso aí. Qualquer coisa vocês podem mandar no chat aqui, tá? Eu tô de olho no chat, ele tá aberto aqui de frente para mim. Qualquer coisa que vocês mandarem, tá ótimo. Então a gente já entendeu a importância da fé na construção dessa visão. Então agora a gente vai entender quais são os benefícios de ser uma mulher de visão e resistente, porque eu já expliquei para vocês a diferença entre vista e visão. Já falei para vocês como que a gente vai exercer a visão, quais são os passos que eu tenho que seguir para conseguir viver pela visão. A fé como um fundamento que vai semear a minha visão até eu conseguir colher esta visão. Onde eu preciso ter resistência durante esse processo de semeadura emocional, física, mental, a importância dessa resistência. E agora a gente vai entender quais são os benefícios. Agora que vocês já escolheram ser mulheres de visão, nós vamos entender os benefícios que vocês vão colher sendo mulheres de visão. A visão, ela vai te trazer inúmeros benefícios e não só para você. Isso é o que eu acho mais interessante. Mas a partir do momento que você decidir ser uma mulher de visão, seu marido vai colher os frutos, seus filhos vão colher os frutos. Se você não é casada, seu namorado, seu noivo vai colher os frutos. Se você não tem um cônjuge, um par, sua família vai colher os frutos, seus pais vão colher os frutos. Todas as pessoas que estão ao seu redor vão colher frutos. Porque uma mulher de visão e uma mulher resistente, ela se sente realizada e satisfeita por alcançar os seus objetivos, por deixar a sua marca no mundo, sabe? De forma de realização pessoal. Porque às vezes você vai ser lembrada pela grande mãe que você é, às vezes você vai ser lembrada pela grande esposa que você é, às vezes você vai ser lembrada pelo suporte que você tinha capacidade de dar para outras pessoas que estavam ao seu redor, para amigos, sabe? Como conselheira, é uma realização pessoal.
A mulher de visão e resistência se destaca na área dela, na área profissional, ela conquista reconhecimento pela sua capacidade de superar obstáculos. Quantas mulheres nós temos visto com grande destaque em suas profissões, justamente por ter essa característica de se destacar nas suas áreas, de conquistarem reconhecimento e pela capacidade que elas têm de superar obstáculos, porque a mulher ela tem esse dom de ser resistente, mas nós estamos em uma geração que a mulher tem se colocado muitas vezes em posto de comparação com o polo masculino. Nós não somos os homens, nós não temos as mesmas características mentais e físicas que os homens, nós somos mulheres. Nós fomos criadas para sermos naturalmente doces e nós estamos perdendo essa característica. E quando perdemos essa característica, nós sofremos emocionalmente, nós sofremos fisicamente, nós sofremos nas nossas emoções, no nosso íntimo, porque nós vamos conseguir destaque e sucesso e realização quando nós estivermos dentro das nossas características. A mulher que é feminina, que é doce, ela pode ser um leão na empresa, sendo doce. A gente só não pode perder o que Deus colocou em nós, as nossas capacidades de sermos doces e conseguir exercer as outras funções. Então, a mulher de visão e a mulher resistente, ela tem realização pessoal porque ela é satisfeita e consegue alcançar os seus objetivos para deixar sua marca no mundo. Ela tem sucesso profissional porque ela se destaca na área que ela escolheu e ela conquista reconhecimento pela capacidade dela de superar obstáculos. E se você, mulher também, que não se destinou a uma profissão externa, mas tem como profissão ser uma fundadora do seu lar, uma mãe dedicada, uma esposa dedicada, você terá sucesso profissional como detentora do seu lar, como a mulher que guia essa família. E tenha orgulho disso, porque como guia de família, você vai superar muitos obstáculos também. E também mulheres de visão e resistência, elas geram um impacto positivo, porque a mulher que tem visão e resistência, ela inspira outras pessoas a seguirem os seus sonhos. Ela inspira outras pessoas a tornarem-se versões melhores de si mesmas. Porque a mulher que ela já tem visão e ela é resistente, toda vez que ela for conversar com qualquer pessoa, ela tem algo a oferecer. Ela tem um fruto, uma semente a ser plantada. E essa semente que ela planta gera impacto positivo na vida das pessoas. E ela vai ser lembrada por isso, sabe? Esse é o maior desejo do meu coração: gerar impacto positivo na vida das pessoas. Se de 50 mulheres que passarem pela minha vida, eu consegui gerar impacto positivo na vida de uma delas, eu estou satisfeita. Eu já cumpri um propósito. Eu consegui gerar impacto na vida de uma mulher. E se todas as mulheres pensarem assim, seremos mulheres que salvam outras mulheres. E nós estamos em uma sociedade que mulheres competem com outras mulheres, mulheres entram em guerra com outras mulheres. Se estivéssemos em um papel oposto, em que mulheres apoiam outras mulheres, que mulheres sustentam outras mulheres e que elas são mulheres de visão e resistência para ajudar outras mulheres a desenvolverem visão e resistência também, nós estaríamos mais unidas, com uma visão mais definida e todas na mesma direção. Então, que nós possamos ser, é o que eu convido você hoje, para ser um impacto positivo na vida de outras mulheres também. Só por você ser quem você é, o testemunho que você tem, a história que você tem, a vida que você viveu, você já salva outra mulher. Porque a sua história ela é única. O que você passou é único. Só que a sua. Como é que eu posso falar? A sua característica, a sua essência, ela tem um porquê. A sua essência é o que vai fazer você ajudar outras pessoas. Às vezes você sofreu um abuso, você vai ajudar outras mulheres que sofreram abuso. Às vezes você foi abandonada, você vai ter o potencial, a capacidade de ajudar outras mulheres que foram abandonadas, simplesmente pelo fato de você abrir sua boca, de você falar sobre isso, para você poder ser ajuda e força para essas mulheres, sabe? Então, exatamente, cada membro tem sua função, umas completando as outras. Essa é a palavra. Todas nós temos nossas particularidades, as nossas características, e é isso que nos torna especiais, sabe? E é isso que nos torna especiais. E a gente se torna espelho para outras pessoas, é exatamente isso. Então,
Por aqui, eu já concluo para vocês, é o que eu espero trazer para vocês no dia de hoje, sobre vista e sobre visão. Eu encerro com essa mensagem e essa frase que eu acho incrível, que seja resistente, porque quem vive pela visão não será limitado pelo que vê, mas pelo que acredita. O que os seus olhos não alcançam, a sua fé e a sua resistência podem conquistar, tá? Eu deixei o QR Code aí do Instagram, mas eu sei que todas vocês praticamente já me acompanham nas redes sociais. Eu compartilho muito conteúdo por lá também. Eu vou abrir aqui, vou colocar aqui. Gente, pode falar, tá? Eu tô acostumada com o público, com um monte de gente falando, levantando a mãozinha. Eu tô achando esse negócio muito quieto aqui. O que que vocês acharam? O que que vocês têm a dizer? Vocês já estão dispostas a serem mulheres que vão viver pela visão e parar de viver pela vista? Vão parar de acreditar só naquilo que o olho, o órgão, o olho de vocês está enxergando e vão começar a acreditar nos desejos que estão no coração de vocês? Eu Ah, sou suspeita, né, em falar alguma coisa, porque essa pessoa é maravilhosa e eu estou descobrindo mais coisas que hoje eu estou praticando através dela mesmo, que ela me uhum. ajudou muito a superar muitas coisas, então através dela eu estou hoje praticando várias coisas. Estou deixando as coisas das pessoas com elas e vivendo a minha vida do meu jeito, você entendeu? Eu amei, tô Oh, que apaixonada. lindo. Vai Gente, fazer a sua nora Lucilene é minha chorar, hein? sogra. Já tô aqui. É ela que é responsável pela criação do meu marido maravilhoso. Se eu tenho o homem que eu tenho hoje, foi graças também à criação dela. Ter sido uma grande mãe. O testemunho da minha sogra é lindo. Um dia eu deixo ela contar para vocês. Amém, Ana. Mas Obrigada por ele esse tem uma compartilhamento. grande esposa também, muito grande. Amém. Que bênção, né? Então, a senhora ensinou seu filho a ser um homem de visão, né? É isso aí. Ele enxergou também uma esposa. Então, glória a Deus, Ana, por esse. Obrigado por esse compartilhar mais uma vez. E cada vez que a gente escuta você falar sobre esse assunto, a gente aprende um pouco mais, entendendo que a gente tem que dar manutenção. Muitas vezes a gente sabe, né? A gente já sabe de algumas coisas. E nós mesmos é que atrapalhamos o nosso progresso e dar manutenção, né? A visão, ela não é como a vista, que a gente às vezes fica embaçada, né? Uhum. Às vezes embaça um pouco porque as situações da nossa vida acabam atrapalhando a nossa vista, mas nós não nos movemos por vista, porque a vista pode ficar embaçada, a gente pode ter problemas, mas a visão, se uma pessoa deixar e perder a vista dela hoje, ela não perde a visão, porque a visão ela está ligada ao coração, à mente, então que a gente possa dar manutenção à nossa visão e não deixando ela corresponder com aquilo que a gente está visualizando fisicamente, né? Então, que nós possamos andar dentro de cada parte que você falou, termos resiliência, então, enfim, é muito gratificante poder receber esse conteúdo, que você continue prosperando na vida das mulheres, que mais e mais mulheres venham poder aprender com esse exemplo, e eu também sempre vivi isso, uma vida de fé, né? Eu lembro até hoje, quando eu não tinha, só para testemunhar, quando era meu sonho ir para os Estados Unidos, ter meu visto e tudo, e eu tenho um sobrenome que é bem complicado de você conseguir visto, né? Quem não sabe, meu sobrenome é Mohamed. E eu falava, meu Deus, mamãe tá só falando, daqui a pouco eu te ajudo, tá bom? Tá bom. E eu lembro que quando eu estava orando para eu conseguir meu visto, eu abria todos os dias a janela do meu quarto e eu orava olhando para o céu. E eu. Fala, oi. Oi, David. E eu olhava para o céu e orando ao Senhor, eu via, né? Eu via eu entrando lá nos Estados Unidos, eu via o consulado me dando visto, enfim, várias coisas que eu também exerci minha fé dessa forma, fechando os olhos, visualizando, sentindo, me imaginando, e foram meses orando sobre isso. Então, várias outras coisas na minha vida também. Então, que a gente possa dar manutenção, que às vezes a gente cansa, sabe? A gente passa por tantas situações, a gente para de exercitar a Exatamente. nossa visão. A visão ela precisa ser exercitada. Não é uma vez só que você vai, consegue ter a visão e depois você para. Não, você tem que exercitar. Manutenção diariamente.
É isso aí. E eu acredito que Obrigada. o exercício da gratidão diária que eu coloquei para vocês, ele entra muito nisso. Porque se você tem a visão, você já tem que agradecer pelo alcance daquela visão que você deseja. E quando você agradece todos os dias, como se aquilo já tivesse sido concretizado, dificilmente algo que vá contra aquilo vai fazer com que você mude a sua concepção, a sua ideia daquele plano que você deseja, sabe? Eu fico muito feliz, eu espero que vocês tenham gostado. E eu tinha falado com vocês no início sobre o desafio. Obrigada, é verdade. É, que eu tinha falado para vocês do desafio, e eu quero lançar com vocês o desafio sobre orgulho, moendo o orgulho. Eu sei que a gente convive com muitas pessoas orgulhosas, nós também temos muitas características de orgulho, principalmente mulheres, mulheres orgulhosas, porque a gente foi treinadas, né, ensinadas a não aceitar qualquer coisa, vamos falar assim, e às vezes crenças que foram instituídas em nós nos fizeram gerar esse orgulho. Então, em prol disso, eu quero lançar esse desafio de moendo o orgulho. Eu vou enviar as informações para vocês no nosso grupo de WhatsApp. Se tem alguma de vocês que não está no grupo de WhatsApp, veio pelo Instagram e não está no grupo do WhatsApp, lá no meu perfil do Instagram tem um link na minha bio, que é o link que vai direcionar vocês para o grupo do WhatsApp. Meu Instagram é @AnaLiviaFelipe, com 2 Es no final. E é meu sobrenome, tá? Não é o nome do meu marido, muita gente acha isso. Podem entrar, porque eu vou mandar as informações do desafio para vocês e a gente vai ter uma mensagem todos os dias. Eu vou mandar um flyerzinho todos os dias com o direcionamento para esse desafio, para que no final desses 5 dias a gente tenha conseguido realmente moer esse orgulho, sermos mulheres menos orgulhosas, porque a mulher orgulhosa, ela sofre além do que é necessário, ela sofre muito mais do que ela deveria por causa do orgulho. Então, a gente vai ficar esses 5 dias para a gente moer o orgulho. Vou conversar com vocês lá no grupo. Eu gostaria de já começar amanhã, porque se a gente começar na segunda-feira, a gente finaliza na sexta-feira. Se a gente começar amanhã, a gente finaliza na quinta-feira. Então, vou colocar lá para você na enquete para vocês votarem. Se vocês querem começar já amanhã o desafio de Moendo o Orgulho, ou se vocês querem começar na segunda-feira, tá? Vou deixar disponível para vocês também todo esse treinamento que eu falei com vocês hoje. Eu tenho um e-book sobre vista e visão também pronto. Vou disponibilizar esse e-book de forma gratuita para vocês. Esse e-book ele é vendido dentro da minha plataforma, lá no meu site. Para quem não sabe, eu tenho também vários outros cursos disponíveis lá dentro do site. Também tem um link na minha bio. Mas esse e-book em específico que está sendo comercializado lá, eu vou disponibilizar de forma gratuita para vocês que participaram do treinamento, vou mandar no nosso grupo para que vocês possam fazer manutenção da visão de vocês. Então, lembrar do 3 vezes mais grata, lembrar do que é vista, do que é visão, quais são as diferenças, por que eu preciso ter resistência. E eu peço também que vocês compartilhem, se possível, nas redes sociais de vocês, tá? Ou um print do nosso treinamento, ou uma foto, ou uma mensagem, ou gravem também um vídeo, se vocês puderem, para ajudar a aspirante iniciante aqui, né? Falando que vocês participaram do treinamento. O que vocês mais gostaram, tá? Podem ser sinceras e verdadeiras e me marquem que eu vou repostar a opinião de vocês, o que vocês têm a dizer sobre o nosso treinamento e o nosso encontro hoje, tá? Muito obrigada a todas vocês e eu vou fazer uma fotinha aqui para registrar. Eu vou colocar todos aqui. Quem puder abrir a câmera, vai sair o rostinho de vocês. Se vocês não puderem, não tem problema, tá? Não tem problema que se não puder, a gente entende.